Maria semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais, os quais todos nós precisamos. No momento, estamos vendo a respeito da mediunidade, de como se deve proceder um bom médium e como ele deve fazer para eliminar os seus defeitos. Também estamos falando de um fato, de um caso que é muito importante a gente saber, que é a respeito da obsessão. Então o espírito que sempre, o Erasto, tem o Timóteo, eles sempre falam coisas, explicações do que ocorre, como que a gente deve proceder para evitar essas coisas que pode acontecer, gente, em qualquer casa, seja de pessoas humildes, seja de pessoas letradas, seja de pessoas boas ou más. A obsessão não escolhe. Os espíritos malévolos, eles vão atrás daquilo que produz sensações. Para eles tanto faz fazer o mal, fazer o bem. E há casos também, eles estão cobrando coisas que a pessoa, ou homem ou mulher, fez em outras vidas para ele, né? Mas tudo isso tem que ser visto, tem que ser olhado, tem que ser tratado. E para isso torna, mais uma vez, que ninguém em casa se limite, mesmo que tenha mediunidade, a querer usar os seus dons para ajudar aquele semelhante. Para isso existe lugares, né, que fazem recebem essas entidades e doutrinam, conversam, procuram se afastar. Para isso precisa ser muito sutil, ter muita paciência e ter muita evangelização na casa dessa pessoa, né? Dessa vítima. E lá tem outros médiuns, é um conjunto de médiuns e tem assistência espiritual. Por isso, se caso alguém tenha em casa ou amigo, conduza-o a algum centro ou alguma igreja que faça essa doutrinação com os espíritos, né? Então, esse espírito que tem nos ajudado, falado coisas muito bonitas a respeito da obsessão, né? De como se livrar, o que se deve fazer para ele se afastar dessas entidades. É preciso, de resto, guardar-se de atribuir à ação direta dos espíritos todos os dissabores que podem chegar. Esses dissabores são frequentemente a consequência da incúria ou da imprevidência, né, da própria pessoa. Um agricultor nos escreveu um dia que há 12 anos lhe atingia toda espécie de infelicidade com respeito ao seu gado. Lhe atingia, então, esses problemas, dos quais ele não tinha mais como fazer. Então, ora eram suas vacas que morriam, ou não davam mais leite. Ora eram seus cavalos, seus carneiros ou seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal.
não mais do que as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuade-se de lançarem um feitiço sobre os animais, crendo-nos, sem dúvida, dotados de um poder conjurador maior do que o vigário da sua cidade pediu nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as doenças do gado desse homem provém de que suas estrebarias estão infectadas e que ele nada faz para reparar, porque isso custa. Tá vendo? Já iriam pôr culpa, né, do espírito mal, do espírito maligno, e muitas vezes está na gente, o mal, né? A reparação está na gente. E fica mais fácil a gente falar, não, o fulano ficou nervoso, ficou irritado, porque é o espírito que encostou nele. E assim vai. Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Por que certos médiuns não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles, e como os bons espíritos que chama não são também poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é a força que falta ao bom espírito, frequentemente é o médium que não é bastante forte para secundá-lo. Sua natureza se presta melhor para certas relações. Seu fluido se identifica antes com o espírito do que com o outro, e é o que dá um grande império àqueles que querem abusar. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade impreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Isso é a prova, ou melhor, uma prova, e quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal, que o orgulho não domina um pouco nesta aparência de bondade. Essas provas, mostrando obsidiado a sua fraqueza, deve fazê-lo inclinar-se para a humildade. Há alguém na terra que possa se dizer perfeito? E tal, que tem todas as aparências da virtude, pode ter muitos outros defeitos ocultos. Um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem, mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e sem outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Está aí o remédio, gente. A obsessão que se opõe
a que o médium obtenha as comunicações que deseja, é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode ser opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer ao seu médico: dai-me a saúde, vou me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. É o que está acontecendo, gente. É isso que acontece. Pessoa, ai, não dá nada certo, estou infeliz, estou isso, estou aquilo. A gente fala, você está cumprindo o seu dever? Que dever? Daí a gente torna a explicar isso. Ah, depois eu faço. Ah, não estou com vontade. E quer resolver as coisas da maneira dele. Então ele vai ficar como assim, aquele monte de poeira, né? Que a gente vê às vezes rolando, vai levando tudo que encontra na frente, conforme o vento vem vindo. E assim não dá mesmo, gente. É o que está falando. Nós temos que nos aproximar daqueles que são bons, né? Ligar-nos à prece, fazer o nosso dever. Tem hora, gente, todos nós, tem uma horinha que a gente olha para o céu e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu não estou vendo? Porque é difícil, gente, a gente ver o nosso próprio defeito. E o orgulho, onde que está, né? Não, imagina, vocês estão enxergando errado, eu não sou isso, né? Então, ele mesmo põe a mão na cabeça dele mesmo, não precisa mais ninguém. Ele não é assim. Ele não é vaidoso, ele não é orgulhoso, ele não tem vaidade. Só de vez em quando, né? E assim vai, pela vida fora. A privação de se comunicar com certos espíritos seria, sim, uma punição. Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com ele. É uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os. Sim, é o que não se faz, é o que não é preciso negligenciar em fazê-lo, porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Pelos sábios conselhos, pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Como um homem pode ter, quanto a esse assunto, mais influência do que tem nos próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram alimentar do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que os moralizam, no início não os executam e se riem. Depois, se aquele sabe prendê-los, acaba por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza e, vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral.
não domina os espíritos superiores, nem mesmo aquele que, sem seres superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferioridades na moralidade. A subjugação corporal, levada a certo grau, pode ter, por consequente, a loucura. Sim, uma espécie de loucura, cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são sendo subjugados. Ser-lhe-ia necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doente do que com as duchas. Que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no Espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas? Se podem interditar a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não pode impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir, quero dizer, nem impedir a sua influência oculta. Isso se parece a essas crianças que tapam os olhos e creem que não são vistas. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a fundo essa coisa. Gente, realmente, falando aqui sobre loucura, realmente há casos que a pessoa que está sendo atuada, ela acaba mesmo desvairada completamente, né? A ponto que, às vezes, ele é levado a ser internado, principalmente se a família dele não entende e não aceita o espiritismo. Então, eles falam, de maneira nenhuma, mas vou levar meu espírito no centro. E ele não tá louco, é só uma coisa passageira. No fim, ele acaba, como já teve caso que eu soube há muito tempo, de uma pessoa que precisou ser internada, mas ele não tinha loucura, ele estava apenas toado, né? Estava com os espíritos atacando. Se ele tivesse sido levado a um centro espírita, feito os tratamentos, aí veriam, né? Se ele estava numa prova, se era coisa passageira, porque há casos em que a obsessão não pode ser, o obsessor não pode ser retirado. São coisas do passado, coisas que aquela pessoa tem que passar, porque ela errou muito com aquele espírito. Então Deus deixa para que ele aprenda, para que ele se redima, né, das coisas. E por aí vai, gente. Então, numa próxima, onde nós falaremos sobre a identidade dos espíritos. Mas não é porque nós estamos saindo desse assunto que nós retornaremos, né? Porque sempre aparecerá coisas para ser explicadas, então serão retomadas todas essas ideias, essas problemáticas todas. Então, até breve, amigos.